Poucas figuras se destacam tão proeminentemente quanto Moisés. De príncipe a pastor, e mais tarde profeta que desafiaria um império, ele liderou uma nação e se tornou o condutor da lei divina que moldou civilizações. Nascido em um mundo onde seu nascimento era um ato de rebeldia, Moisés emergiu dos juncos do rio Nilo, salvo da morte certa pela própria família, que buscava terminar sua vida. A história de Moisés não é apenas uma de libertação e lei, mas também envolta em profundos mistérios. Os dias de sua vida foram marcados pelo milagroso, assim como foi sua partida deste mundo. Deuteronômio relata que Moisés tinha 120 anos quando morreu. Contudo, seus olhos não eram fracos, nem sua força havia se esvaído. O mais misterioso de tudo é que ninguém sabe até hoje o lugar de seu sepultamento. Uma vida que começou envolta em segredo parece terminar de forma muito semelhante. Então, quem foi esse homem Moisés? Por que sua vida e morte foram enredadas em enigmas? Ao desvendarmos sua história, embarcamos numa jornada não apenas através da história, mas no coração da fé, mistério e propósito divino. Está pronto para descobrir a lenda que é Moisés? Moisés estava destinado a ser o libertador dos hebreus, o povo escolhido de Deus. Ao conduzi-los para fora do Egito e em direção à terra prometida, ele estava preparando o palco para a vinda eventual do Messias, Jesus Cristo. Satanás, sempre oposto aos planos de Deus, via Moisés como uma ameaça. Se Moisés pudesse ser detido, talvez o plano divino mais amplo pudesse ser frustrado. Na grande luta cósmica entre o bem e o mal, Moisés era um jogador-chave. Sua história nos lembra que, não importa nosso passado nem nossos erros, Deus tem um plano para cada um de nós. E nenhuma força, nem mesmo Satanás, pode se opor a isso quando caminhamos pela fé. Moisés foi o homem que quase levou toda uma nação à terra prometida, mas não conseguiu chegar lá no último minuto. A história de Moisés é ao mesmo tempo inspiradora e misteriosa. E sua partida deste mundo é talvez um dos momentos mais tocantes da história bíblica. Ele foi o grande líder dos israelitas e passou décadas guiando seu povo pelo deserto. Enfrentou o poderoso Faraó, dividiu o Mar Vermelho e recebeu os 10 mandamentos no topo do Monte Sinai. No entanto, após todos os seus incríveis feitos e os testes de fé que superou, não lhe foi permitido entrar na Terra Prometida com o povo que tão diligentemente liderou. Moisés não entrou na Terra Prometida por causa de um momento de desobediência. Em Meribá, ao invés de falar à rocha como Deus havia instruído, ele a golpeou 2 vezes com sua vara. Deus disse a Moisés: "Porque você não confiou em mim o suficiente para me honrar como santo à vista dos israelitas, você não levará esta comunidade à terra que lhes dou." Na planície de Moabe, com o vale do Jordão estendido diante dele, Moisés subiu o Monte Nebo. Deus lhe mostrou a vasta extensão da terra prometida, uma terra que manava leite e mel. Mas Moisés entendeu que nunca pisaria lá. A Bíblia nos diz que Moisés morreu ali na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e ele o enterrou no vale, mas ninguém sabe até hoje o lugar de seu sepultamento. A Epístola de Judas relata uma disputa sobre o corpo de Moisés entre Satanás e o arcanjo Miguel. Satanás, o adversário, viu uma oportunidade ao se aproximar do local onde o corpo jazia. Mesmo o arcanjo Miguel, ao disputar com o diabo, não ousou condená-lo por calúnia, mas disse: "O Senhor te repreenda." As razões exatas para a disputa não são claras, mas algumas interpretações sugerem que Satanás poderia ter desejado desonrar o legado de Moisés ou transformá-lo em um objeto de idolatria. Moisés compartilhou uma relação incrivelmente íntima com Deus, evidente em passagens onde o Senhor falava com Moisés face a face. Como intercessor, Moisés frequentemente ficava entre Deus e os israelitas, e Deus o ouvia. A aparição de Moisés ao lado de Elias
E Jesus, durante a transfiguração, sugere que ele foi elevado ao céu. Satanás poderia ter querido impedir isso para obstruir o testemunho do poder de Deus sobre a morte. A liderança de Moisés foi marcada por fidelidade, humildade e obediência. Ele confiava na orientação de Deus, mesmo quando se sentia inadequado. Moisés seguiu as instruções de Deus e instituiu os 10 mandamentos e outras leis. Satanás, como adversário de Deus, naturalmente buscaria oportunidades para desafiar ou minar os planos divinos. A disputa pelo corpo de Moisés pode ser vista como um desafio direto ao legado e influência de um líder tão fundamental. Moisés demonstrou imensa fé ao longo de sua vida, desde escolher se identificar com os hebreus, até confiar em Deus para dividir o Mar Vermelho e prover para os israelitas no deserto. A disputa por seu corpo sublinha a verdadeira batalha espiritual entre o bem e o mal. Moisés foi uma figura-chave no plano de Deus, um precursor de Jesus. A disputa pode ter sido uma tentativa de Satanás de desmoralizar os israelitas ou distorcer o prenúncio da ressurreição. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar para mais pessoas. Deus abençoe você. Amém.